Esperar só mais um pedacinho aqui, irmãos, e a gente já começa. Então, vamos falar hoje sobre, primeiramente, a paz do Senhor, né? Vamos falar hoje sobre os itens que tinham na Arca da Aliança, né? O que é que simbolizava ali a vara, o que é que simboliza a lei, o que é que simboliza o pote do maná, né? Porque, irmãos, é bem interessante saber uma coisa. João, ele vai falar lá nas suas cartas que Cristo é a nossa propiciação. E a propiciação era oferecida ali no propiciatório. E a Arca da Aliança, ela é o próprio Messias, em figuras. Só que a Arca da Aliança, ela era uma só peça com o propiciatório. Então, por isso a gente compreende que era o corpo do Messias. Então, veja bem, o corpo do Messias é o nosso corpo, né? Cristo ele se faz uma carne com a humanidade e daí o que é que acontece? Nós somos aí manifestados como igreja, como corpo dele, tá certo? Só quero que vocês me digam se o áudio tá legal aí. Não tá aparecendo não. Tá dando para aparecer aí? Então vamos lá, né? Essa questão da Arca da Aliança. Nós vamos ver que a Arca da Aliança ela tinha 3 itens nela. E esses 3 itens falam de coisas espirituais para o corpo de Cristo. Tá bom? Interessante notar que lá no livro de Hebreus vai dizer o seguinte, ó. Ora, também a primeira, estava falando ali do tabernáculo, né? A primeira aliança. Também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, que é a menorá, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama de santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro todo ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Agora, olha que interessante. Você vai perceber que essas 3 coisas, para nós, simbolizam coisas do reino vindouro, né? Coisas que Cristo nos dá por estar em aliança conosco. Por exemplo, nós sabemos que o maná ele tem um princípio de incorruptibilidade, correto? E esse maná estava guardado dentro da Arca da Aliança. Nós sabemos também que as tábuas da lei têm um princípio de conhecimento, não é isso? De aliança. E você vai ver que a vara de Arão, ela tem um domínio sacerdotal. E isso são coisas interessantes para a gente unir com as palavras de Cristo. Porque você vai ver que quando nós nos fazemos uma só carne com Cristo e professamos a fé nele ali, nós nos tornamos participantes da Arca da Aliança, que é o corpo dele, que é ele mesmo. Ele é a Arca da Aliança. Então, lá no Apocalipse, ele vai falar sobre algumas coisas e ele vai falar sobre o maná. Né? Lá em Apocalipse 2, no verso 17, ele vai dizer o seguinte, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, é interessante notar o seguinte, que um dos presentes que nos vai ser dado é desse maná. E esse maná, ele fala de uma incorruptibilidade para o corpo de Cristo. Então, o que é que você percebe? Que o maná simboliza a vida eterna, né? A incorruptibilidade que o homem vai ter, a glorificação.
que isso é o quê? Um dos itens que Cristo, ao fazer a aliança conosco, nós temos, não é isso? E outro verso vai dizer o seguinte, ó, sobre a vara de Arão. Diz assim, Apocalipse 2, também, né? Do verso 26 ao 27, diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então você vai ver uma coisa interessante, que a vara de Arão, ela simboliza uma autoridade sacerdotal, porém também de rei, né? Você vai perceber o seguinte, que lá no livro de Números, quando estava tendo ali a contenda de quem seria o sacerdote diante de Deus, e Moisés pega as varas e escreve o nome das pessoas e colocam ali para Deus manifestar a sua vontade, Deus vai dizer o seguinte, que a vara que florescesse, ela seria o quê? O escolhido. Então, a vara de Arão, ela floresce. Então, Arão recebeu autoridade para ser sacerdote diante de Deus. Então, isso é uma coisa que vai também vir para a gente, né? Nós vamos ter a incorruptibilidade, a vida eterna, a glorificação por meio do maná. Mas também vamos ter autoridade hoje, nós temos como sacerdotes, teremos também de forma mais literal, né? E nós também teremos o quê? Um domínio sobre as nações. Isso tudo é simbolizado pela vara de Arão, correto? Isso aí, esse acontecimento está lá em Números 17, tá bom? E o mais interessante também é que as tábuas da aliança, né? Porque as tábuas da aliança são duas. E você vai ver que a lei de Deus está descrita nas duas tábuas. E você vai ver que existe, Deus, ele diz aos homens que ele tem 2 filhos, ele tem 2 casas, correto? E esses 2 filhos, em um, se tornam o corpo do Messias. Então, o que é que significa as tábuas da aliança dentro da Arca da Aliança? Vamos lá. Lá em Jeremias 31, Deus vai falar sobre a aliança dele que vai ser colocada no coração dos homens. Então, se você pegar lá do verso 31 ao 34, vai dizer o seguinte, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no interior deles e escreverei no coração deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará, isso aqui é tremendo, não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então você percebe que nosso coração é uma tábua de testemunho, né? Nosso coração dá testemunho que cremos e temos essa fé no Cristo. Então veja bem, quando nós temos a lei de Deus escrita pelo Espírito Santo e, consequentemente, na nossa carne, na glorificação, nós conseguimos aqui entender o princípio das tábuas da aliança. Porque as tábuas de aliança, irmãos, tem um entendimento de quê? Claro, de aliança, de lei no interior, mas também tem o entendimento aí de conhecimento, né? Aquele que conhece a Deus ou aquele que é conhecido por Deus. Então, quando as tábuas da aliança estão ali dentro da Arca da Aliança, o que é que isso quer nos dizer? Que nós temos o conhecimento das coisas de Deus no nosso interior. E o mais interessante é que você vai ver que Jesus pega uma parcela desse verso aqui, de Jeremias 31, e diz o seguinte, ó, lá em João 16.
Conheceu, pois, Jesus o que eu queria interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus estava falando aqui da morte e da ressurreição dele, né? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, se sente triste, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Então ele vai fazer uma analogia da mulher lá do Apocalipse 12, né? Da mulher que é a igreja, que está gerando Cristo nela. E você vai ver que lá no verso, nos últimos versos, vai dizer o seguinte: assim também vós, na verdade agora, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Olha agora, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, eu vos de dar. Então você percebe que Jesus diz que naquele dia, ou seja, na volta dele, nada perguntaríamos a ele. Por quê? Porque a aplicação completa de Jeremias 31 está completa. A lei no nosso coração e a lei na nossa carne. Né? Você vai ver que o princípio do maná está atrelado, né, a essa lei na carne, porque é a incorruptibilidade da lei. Só que você vai ver que nós teremos um conhecimento quase que completo de Deus, né? Você vai ver que no milênio nós seremos o quê? Instruídos, nós iremos instruir, Cristo vai estar ali nos alimentando e nós alimentando as nações. Então você percebe que o princípio das duas tábuas da aliança era o quê? Era de conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Então, hoje, nós temos esse conhecimento por meio de Cristo, nós temos a autoridade simbolizada pela vara de Arão por Cristo, e hoje nós temos a esperança da fé, né, na fé da incorruptibilidade. Então, esses três itens, eles são misteriosos para o corpo de Cristo e nos dão todas essas coisas: a autoridade, o conhecimento e a incorruptibilidade. Tá bom? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Esse é um assunto bem extenso, mas que a gente pode trabalhar em pequenas parcelas dele, né? Quem sabe aí outra vez a gente não trata sobre esse assunto de uma forma mais profunda, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e comentem aí se vocês gostaram desse tipo de programa. Se fica legal, eu também ficar fazendo lives em alguns dias do mês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Amém.